Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Conara 2018, Congresso Nacional da Reparação Automotiva. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Luciano Starling, da empresa Tempário. Luciano, muito obrigada pela sua presença. Ele vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, sobre tempos de mão de obra. Luciano, conta pra gente um pouquinho da sua história e aí entra no seu assunto, trazendo pra gente a sua experiência aí no mercado automotivo. Tá bom. Primeiro, obrigado, né, Bárbara, pelo convite. É uma honra para a gente do Tempário estar participando desse congresso. E eu venho de uma família de reparadores. A gente tem uma oficina na família há 65 anos, praticamente. Meu avô começou, hoje a gente está na terceira geração. E a gente criou essa ferramenta porque a oficina tem uma dificuldade de saber precificar a mão de obra. Até porque, né, Luciano, a gente observa muito aí no dia a dia, ainda tem, né, centros automotivos, oficinas, que vai avaliar muito pela cara do cliente, né? Sim, pelo perfil do cliente, na verdade. E aí ele não sabe que, às vezes, ele acha que ele está ganhando dinheiro, mas, na verdade, ele está perdendo. Acontece muito erro, porque, às vezes, ele já fez esse serviço num determinado veículo, quando vai fazer em outro, falar, naquele veículo eu demorei 2 horas, eu vou cobrar R$300. E aí, na execução, ele vê que o serviço é totalmente diferente do outro veículo que ele já fez. Então, ele já passou o orçamento para o cliente, já cobrou e não tem como, aquilo ele perde. E com essa referência a gente tem de tempo, ele faz a consulta, ele vai saber quanto tempo ele vai demorar por aquele serviço e quanto cobrar. E de onde que veio, assim, a ideia de cobrar pelo tempo? E como que vocês fazem para saber esse tempo? Padronizar esse tempo? Boa pergunta. Bom, a gente traz um padrão americano, né? Lá fora tudo é pago por hora. E as concessionárias, a gente teve uma mudança de mercado de 2000 para cá, que muita gente conseguiu comprar o carro zero e fazer as manutenções em concessionária. E concessionária já tem esse padrão de hora. Então, o cliente já chega na oficina com essa cultura de pagar por tempo de execução de mão de obra. Então, a gente tem a nossa base de dados veio da concessionária, mas a gente viu que no dia a dia, o tempo de cada reparo na concessionária e na oficina é diferente. Então, a gente adequou os tempos à realidade de oficina. A gente hoje está em mais de 500 oficinas a nível Brasil. Então, a gente tem uma assertividade muito grande, porque é raro de alguém nos procurar para precisar de acertar algum tempo. Então, nossa base é muito correta. Vamos colocar aí mais de 90% de assertividade e traz esse benefício para a oficina de acertar também no preço a se cobrar do cliente. Fica assim, fica bom para a oficina, o justo para a oficina e o justo para o cliente. E aí também não fica mais tão centralizado, né? Porque aí o gestor de oficina ou o dono da oficina, ele que tinha que fazer orçamento. E aí ele precisa sair e resolver outras coisas quando eu já tenho uma ferramenta que... A oficina cria uma independência que, igual a Bárbara falou, hoje, né, é um gerente ou dono da oficina só que precifica a mão de obra. E hoje, com o Tempário, uma pessoa que souber, né, acessar o sistema e montar o orçamento lá dentro, qualquer pessoa ali da oficina que fizer orçamento no Tempário, o preço final é igual. Porque ela vai escolher a tabela de acordo com aquele veículo, né, com aquele perfil de cliente, vai multiplicar pelo tempo de execução e gerar o valor de mão de obra a ser cobrado. Tá, mas conta pra gente como que é feito isso assim, desde o início, de pensar no valor hora e até chegar a multiplicar por essa hora. Me dá um exemplo aí desde o início pra gente entender melhor. Existe uma funcionalidade que quando você entra no sistema é custo homem-hora, que você vai preencher lá o seu volume de produção, quantos carros produz por mês, quantas horas trabalha por dia, qual que é o imposto, né, que você está se enquadrado. A gente tem também o custo do negócio, que são o cliente interno, né, os funcionários, conta de luz, água, telefone, tudo que tem de despesa fixa e variável, e ao custo da operação, que é todo mundo que está no pátio trazendo receita para a empresa. Então, pega todo esse custo, divide por dia e hora trabalhada, e eu vou saber o quanto custa a minha hora. Então, eu como oficina, sabendo que minha hora custa, por exemplo, R$50,
eu vou saber precificar a minha mão de obra para o cliente. Então, o mínimo que eu devo cobrar é R$50 para eu empatar. Então, se a gente quer, né, ter uma receita, quer ter um fluxo de caixa, a gente trabalha num valor. Eu indico, quando alguém me pergunta, pelo menos 100%. Então, se minha hora é 50, eu vou trabalhar numa tabela média de R$100. Com isso, eu posso ter uma tabela de 80, uma tabela de 100 e uma de 120. Eu vou estar na média ali de R$100 a minha hora, para eu cobrir meus custos e ainda ter um lucro. E o tempo, aí beleza. Aí eu pego, vamos falar que a minha oficina, ela tem se eu começar o mês, né, a gente até brinca, eu já começo devendo 28 mil. Com todos os custos. Aí eu pego esses 28 mil e divido pelas horas trabalhadas no mês. Dia e hora trabalhada. Dia e hora trabalhada. E aí eu sei que por hora é um serviço, né? A gente tem que cobrar a minha oficina esse valor. Sim. E aí essas horas, elas são cobradas dentro do serviço dos produtivos, certo? Exato. E quais são as principais, assim, vou trocar uma correia dentada, eu vou lá na tabela, como que é isso? Isso. A gente tem a funcionalidade de consulta de serviço, né, antes de montar o orçamento. Então, se o cliente entra na oficina somente para trocar uma correia dentada ou uma embreagem, eu faço uma consulta rápida lá de troca do kit de distribuição, por exemplo. Eu tenho uma média de 3 horas para essa troca da correia. A embreagem também, uma média de 3 horas. Então, ele vai multiplicar. Se o meu valor de hora é R$100, ele vai multiplicar por 3, eu devo cobrar R$300 por aquele serviço. E aí quando eu estou montando o orçamento, a cada serviço, vou trocar a pastilha de freio, meia hora, vou fazer limpeza do arrefecimento, 1 hora. Isso tudo ele vai contabilizando, no final ele multiplica o tempo pelo valor de hora que eu defini para aquele cliente. Tá, agora vamos falar de cliente. Eu vou ter um cliente de segmento premium, eu vou ter um cliente de segmento mais básico, eu vou ter um cliente que é CNPJ, que é frotista. Como que eu vou avaliar isso? Até porque para carro de luxo, eu tenho que investir em equipamento, investir em treinamento, ferramentas. Como é que eu vou conseguir medir isso ou colocar um valor para isso? Sim, essa diferenciação a gente tem toda lá no sistema, Bárbara, mas é a oficina que define. Então, se lá, vamos voltar, meu homem-hora é R$50, eu vou ter uma tabela de 50 para um frotista, né, um frotista grande, que eu fechei um contrato com ele de hora, ele vai me trazer um volume, então a minha hora para ele é baixa. Aí eu vou ter de repente um órgão público, que eu fechei uma licitação, eu vou ter uma outra tabela para ele. E eu vou ter uma tabela para cada porte de veículo, o carro popular, o carro médio, o carro luxo, o SUV, a caminhonete. Então, eu posso ter N tabelas lá dentro. Quando eu for fazer o orçamento, eu vou simplesmente ver qual que é o veículo e escolher a tabela para ele. E aí, a gente consegue ter aquilo que eu falei. É o preço justo para a oficina, o que ela, né, merece receber por aquele serviço, e o preço justo para o cliente, que ele não está pagando nenhum absurdo pela mão de obra. Conta, bacana demais. Conta pra gente também o que você tem visto de feedback hoje das oficinas quando eles usam uma referência, né, uma tabela de tempo de mão de obra. O que está trazendo de positivo, o que surpreendeu, o que teve de resistência também. Sim. Isso é importante saber, se as pessoas têm resistência. A gente teve muita resistência no início, quando a gente tinha um retrabalho. Porque eu já tenho um sistema de gestão, eu tenho que fazer o orçamento do Temparo para jogar para o meu gestão. E hoje não, a gente tanto virou um gestão, como também a gente tem integração. Eu quero continuar usando o meu sistema. Então a gente tem uma API para integrar, ele vai puxar os dados do orçamento e vai jogar para o gestão. Então isso a gente conseguiu matar. A gente está agora também com nota fiscal, que é uma dor muito grande da oficina, tirar a nota fiscal na unha, a gente automatizou tudo. E a grande surpresa do Temparo foi o órgão público, Bárbara. Olha só. O órgão público, a gente caiu de paraquedas para a gente, porque como a gente é uma referência de tempo, o órgão público ele precisa disso para a licitação. Se você, órgão público, me contrata para reparar sua frota, se eu não tenho esse padrão, eu vou te cobrar o que eu quiser. Porque você, como órgão público do outro lado, não entende nada de carro. Quem está no órgão público. E aí a gente vem com essa referência
A gente tem mais ou menos uns 50 órgãos públicos já trabalhando com o Temparo. Com isso, eles trazem uma meia dúzia de oficina cada um, porque a oficina é colocado no edital, né, a necessidade de usar o Temparo. E essa foi a grande surpresa. É um nicho de mercado que a gente não imaginou que teria e que vem diariamente. Olha, a prefeitura tal me indicou o sistema de vocês. E nisso a oficina passa a usar e fala, não, por que eu não conheci o Temparo antes? Me ajuda bastante. Isso é bem legal para a gente. Uhum. E alguém fala alguma dificuldade? Poxa, você quando a pessoa ainda não entende, você está precificando minha mão de obra, mas o Zé da esquina, ele está cobrando R$30 ainda. O que acontece é exatamente acertar o preço da hora. Porque às vezes ele entra no Temparo, numa licitação, ele joga o preço lá embaixo. E aí ele ganha R$30 a hora. Aí ele vai trocar uma embreagem. E vê lá que são 3 horas para trocar. Ele vai ganhar R$90 por aquela mão de obra. Aí eles entram em contato com a gente tentando... Falam, não, mas aqui está cobrando muito barato para eu trocar essa embreagem. Mas não é. O tempo é o mesmo. O que está barato é o valor de tabela dele. Uhum. Então, até ajustar esse valor de tabela é a dificuldade de algumas oficinas. Uhum. Falar, eu cobrava tanto antes e no Temparo está X. Não, então vamos baixar, vamos aumentar o seu valor de tabela para chegar numa média do que você cobrava antes. Porque ele tinha referência assim, para esse serviço aqui eu vou cobrar mais, para esse aqui eu vou cobrar menos. Isso. Ele não estava acostumado em trabalhar com valor padrão de hora e ser a variável tempo, né? A variável dele era a cara do cliente, o veículo dele, é o que eu vou cobrar desse cara. E no Temparo não, é o tempo, eu vou cobrar o tempo de execução. E aí o valor de hora dele que ele definia é o que manda no valor final da precificação. Uhum. E conta pra gente assim, as vantagens que vocês têm ouvido, o feedback, ou algumas dores, ou não tem esse tempo, quem que cronometra ou convalida esse tempo quando alguém argumenta. Isso, por a gente ter oficina na família, esse laboratório é dentro de casa. A gente até aproveitou o espaço da oficina e montou o nosso escritório dentro da oficina. Então, quando falta algum tempo, normalmente é o que a gente chama, às vezes, até de gambiarra. Vou trocar a rebimboca da parafuseta aqui, não achei no Temparo. A gente vai, analisa primeiro se a gente pode ou não adicionar aquele tempo, mas a gente vai para o chão da oficina e faz o levantamento de tempo e adiciona. Isso normalmente com um dia, a gente pede 24 horas para adicionar o tempo, mas normalmente até o final do dia já está no ar. E qual que é o feedback que eles estão dando para vocês na ponta, que eles ganharam, que eles dizem, puxa, antes eu não tinha visto isso e tudo mais? O maior feedback é o dono da oficina chega, engraçado, eu estava numa convenção da Bosch uma vez, e aí o dono da oficina veio, porque a gente tem a chancela Bosch, a gente é uma tabela oficial da Bosch, do Bosch Car Service. O dono da oficina veio pegar na minha mão, me agradecer e falou, Luciano, eu consegui vir aqui na convenção, porque antes, por o preço estar sempre na cabeça do dono, o dono não consegue tirar férias, não consegue se ausentar da oficina que o telefone dele está tocando. Quanto que eu vou cobrar por essa mão de obra? E com o Temparo, não. O recepcionista, o orçamentista, quem tiver no sistema, ele sabe precificar a mão de obra da oficina. Bacana demais, Lu. Tem mais alguma coisa que você quer falar, assim, para eles se atentarem quanto às novas questões, tanto não só de tempo de mão de obra, mas questões de gestão que você vê que falta ali no dia a dia do seu trabalho e que pode levar isso como dica para eles? Sim, a gente, por estar no mercado, a gente vê que o mercado de oficina, no olhar do cliente, ele ainda é prostituído. É uma palavra feia, mas é. Porque o cliente já chega na oficina, quando não é uma indicação, quando ele dá algum defeito no carro, ele entra na oficina e fala, poxa, esse cara vai me cobrar caro, ele vai inventar serviço. A oficina já tem essa predisposição quando o cliente entra sem conhecer. E com o Temparo, ele traz uma transparência nesse processo de orçamento, que é um parto, para você ligar para o cliente, seu orçamento deu X. E com o Temparo a gente já manda direto para o e-mail dele, com um botão ele aprova e ele vê cada serviço que a oficina vai executar, quanto tempo ela gasta por aquilo e quanto ela está cobrando por cada um. Então, voltando,
é um justo para a oficina e é uma transparência que o cliente percebe que é muito bacana. Esse é outro feedback que a gente tem. O cliente se mantém fiel à oficina, né? Que fidelidade a gente sabe que não existe mais, mas ele, por perceber essa transparência, o cliente volta, porque viu que o processo de orçamento, que é uma dor, né? Tanto para pagar, para negociar, ele é um processo transparente quando a gente usa o Tempar. E como é que fica a questão de tempo de serviço? Pelo menos eu estou entendendo aqui que eu estou valorizando meu tempo de mão de obra, né? E tirando aqueles valores doidos que eu colocava em peça. Como que fica isso dentro do orçamento quando eu apresento? A peça, a gente está começando a trabalhar num marketplace que a oficina vai comprar a peça dentro do Tempário. Porque é uma dor para a oficina do mercado em geral. Você precisa comprar bem para vender bem, porque a oficina, querendo ou não, é um vendedor de peça. Então, ela hoje, qual que é o processo? Ela liga em 2, 3 fornecedores, aí liga de novo para um para fechar. Então, são 3, 4 ligações para ele comprar uma peça. Normalmente, no orçamento, tem 20 peças. Então, a gente vai diminuir, né, automatizar essa compra de peça e indicar o markup. Porque da mesma forma que eu tenho que saber comprar bem, eu tenho que saber precificar essa peça para não onerar tanto para o cliente, mas eu preciso ter um lucro ali que eu estou pagando frete, estou pagando imposto. Para cobrir esse preço da peça também me dá algum lucro. A gente está trabalhando nisso, vamos pôr de 6 meses a 1 ano vai estar redondinho no Tempar, a gente vai facilitar muito a vida de quem está comprando peça. E o legal disso tudo é que a gente começa a mais valorizar a nossa mão de obra, porque hoje é tanta concorrência, até com os próprios fabricantes de peças, né? Muito. A selvageria. Né? Exatamente. E aí a gente até brinca, né? A gente vê montadora aí colocando loja de venda de peça original no Mercado Livre, onde o nosso cliente tem acesso total. Já chega na oficina com a peça. Então, assim, como que eu vou continuar mantendo meu negócio, sustentando meu negócio, se eu não souber cobrar corretamente a minha mão de obra, né? A gente tem que entender que a gente está vendendo o serviço. E também a gente, se fosse uma casa de peça, a gente tinha abrido uma casa de peça. Exatamente. Né? Que a gente está vendendo o serviço de mão de obra. Eu acredito que é isso mesmo, a ideia de trazer os conceitos do tempo de mão de obra, a padronização e esses pontos de vantagem mesmo para que ele usando uma ferramenta que auxilia ele ali no dia a dia, no processo, no atendimento, ele possa focar energia em outras coisas, né? Com certeza. A cabeça do dono, ela não tem que estar mais no preço da mão de obra, e sim na administração em geral. Porque é outra coisa que mudou. A geração de agora, ela foca muito na administração da oficina. O pai é técnico, o pai é mecânico, ele não consegue sair do chão da oficina. O filho que está assumindo, ele já fez uma faculdade de administração, ele está com outro olhar para a oficina. Então, ele tem que tirar da cabeça dele precificação e pensar numa ação de marketing, de como ele vai chamar mais cliente, né? A gestão de pessoas lá dentro, né? De como está acontecendo essa compra de peça, de como é a minha relação com o cliente. Então, está mudando a cultura da oficina. E a gente está acompanhando e está ajudando nesse processo. Beleza, muito obrigada pela sua participação, Luciano. Obrigada, pessoal, assim, pela participação. Continua com a gente aqui no Congresso, tem muito mais outras palestras, outros assuntos. O Luciano vai deixar aí os contatos dele também, quem quiser tirar dúvida, né? Que vocês têm um atendimento também muito legal, que vocês sempre estão respondendo. O nosso suporte ele é muito proativo. A gente tem WhatsApp, Skype, e-mail, no próprio site tem um chat. Então, temparo.com.br, fala direto com a gente. E lá, inclusive, eu atendo por lá também de vez em quando. Muito obrigada. Pessoal, continua com a gente. Tchau, tchau. Obrigado.